Oi, pessoal, continuando então a nossa revisão, tá? Agora vamos falar de proporção. Então, eu tenho aqui no exercício 3, da página 446, um exercício que dá algumas frações e você tem que colocar frações proporcionais, escrever as proporcionais. Então, como que você tem que fazer? Aqui é bem simples, olha. Então, aqui é a fração dada. Você pode multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número. Então, pode ser 2, 3, 4, 5, 10, tanto faz. Então, você vai assim achando frações proporcionais a 1/5. Então, vamos lá. Multipliquei por 2, então ficou 2 décimos. Depois eu multipliquei por 3, ficou 3 quinzeavos. E depois eu multipliquei por 4, ficou 4 vinteavos, tá? Eu escolhi o 2, o 3 e o 4. Agora, de baixo, já multipliquei logo de cara por 10. Pode ser qualquer número. Então, 40 por 70 é uma fração proporcional a essa. Depois eu multipliquei por 2, ó, 4 vezes 2, 8, e 7 vezes 2, 14. Depois eu multipliquei por 3. 4 vezes 3, 12, 7 vezes 3, 21. Essa aqui eu multipliquei primeiro por 5, olha lá. Tem que ser o numerador e o denominador. Depois eu multipliquei por 2 e depois eu multipliquei por 3, achando assim frações proporcionais. E a letra D eu multipliquei por 2 primeiro, depois por 10 e depois por 3. Ok, pessoal? E agora, dando continuidade à nossa revisão para a prova, vamos falar agora então sobre a proporção aqui. Você tem duas frações. Quando você tiver duas frações e o sinal de igual ao meio, não é nem mais, nem menos, nem vezes, nem divisão. É um sinal de igual entre duas frações, você sempre terá que multiplicar cruzado. Então, o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Começa sempre com o x, tá? Para facilitar a sua conta. 3 vezes x dá 3x, 7 vezes 6, 42. Continua aqui, o sinal de igual permanece. X é igual, o 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo, ó lá, tá? Sinal de igual aqui, o 3 passa para cá dividindo e x é igual a 14. Então, você acha o valor do x através dessa proporção. Agora, vamos falar sobre unidades de medida, conversão. Então, aqui nós temos unidades de medida cúbica, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Logo abaixo nós temos o litro. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Bom, então vamos lá. Você tem que saber que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, exatamente igual. Então, 10 decímetros cúbicos são 10 litros. 25 decímetros cúbicos são 25 litros. Vamos começar as conversões olhando sempre na tabela. Então, vamos lá. 740 centímetros cúbicos, você tá aqui, ó, na de cima. Você tá aqui, 740. Você quer transformar em litro. Bom, que converte para litro é o decímetro, não o centímetro. Então, eu tenho que passar de centímetro para decímetro primeiro, e o que der aqui é o litro. Bom, cada quadradinho vale 3, porque é cúbico. Eu andei uma casa para a esquerda, que equivale a 3 casas, porque é cúbico. Então, eu venho aqui no número, certo? E coloco aqui 740. Eu vou andar 1, 2, 3. Pronto. Decímetro cúbico é litro. Agora aqui, metro cúbico, tá aqui. Quer transformar em decímetro, vai andar para a direita. Direita, quantas casas? 3. Então, você tá aqui no 83. Quando não tem a vírgula, você sempre vai partir do final do número. Final do número. Então, vou contar, hein?
No caso, metro, uma casa para a direita equivale a 3. Então, 1, 2, 3. Pronto, já transformei. Agora, centímetro cúbico, tô aqui, para metro cúbico. Então, desse eu quero ir para metro. Então, são 2 casas para o lado esquerdo. Esquerdo. Então, eu ponho 79 aqui, eu vou para o lado esquerdo. Eu vou andar 2 equivale a 6, porque cada quadradinho vale 3. Então, 6 casas. Olha a contagem aqui, contem comigo. Começa daqui, igual lá, ó. 1, 2. Até aqui deu 2. Tá, 2. 3, 4, 5, 6. Olha a vírgula aqui. 6. Ok? E aqui, quilômetro cúbico para decâmetro. Tá aqui. 2 casas para o lado direito equivale a 6. Tem vírgula, então quem anda é a vírgula. Então, eu estou aqui, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha de novo, contando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas as conversões. Estudem também as raízes cúbicas e raízes quadradas, tá? Eu fiz alguns exemplos aqui, que é para praticar. E volume, cálculo do volume, como é que você vai achar o volume desse sólido? Então, volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? 8. Quem é a largura? 3. Quem é a altura? 4. Sempre faz essa conta de vezes. Vai ficar 8 vezes 3 vezes 4. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 96 centímetros cúbicos. Olha lá, estudem. E as grandezas diretamente proporcionais, tem aqui um probleminha. Com 8 quilos de chocolate em pó, fabricamos 500 brigadeiros. Escreve a grandeza. Quilo de chocolate e quantidade de brigadeiro. 8 quilos, você faz 500 brigadeiro. O problema pergunta, quantos quilos, embaixo do quilo X, são necessários para fabricar 200 brigadeiros? Então, 200 brigadeiros, quantos quilos de achocolatado eu vou usar? Aqui, você tem que perguntar para a grandeza. Quando uma aumenta, a outra aumenta? Quanto mais quilos de chocolate eu tiver, quanto maior a quantidade de chocolate em pó, mais brigadeiros eu vou fabricar? Sim, então elas são diretamente proporcionais, não precisa inverter nada. Do jeito que você montou, você já vai multiplicar cruzado. 8 vezes 200 e x vezes 500, tá aqui a conta, tá? Agora, se uma grandeza sobe e a outra diminui, elas são inversas.